mais um Papo do Bem, diretamente aqui da Rádio Acapesp. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o Silvio Lemos, advogado, professor, coordenador do Instituto Alma. Ele é o idealizador do Natal de Amor, e do Projeto Alimentar. E ninguém melhor do que ele para contar um pouquinho sobre como começou esse chamado para... Eu falo que é a caridade, né? Como que chegou esse seu chamado e como que você chegou nesses projetos? Primeiro, boa tarde para todos. Tudo bom? Boa tarde para o Paulo, Nádia. É um prazer muito grande estar aqui. É o segundo programa de vocês. Eu espero que seja uma sequência bastante longa, porque nós precisamos de espaço, né, em comunicação, para que a gente possa levar mensagens que inspirem as pessoas, né, as pessoas que estão comprometidas com o bem, seja, né, qual é o tipo de ação, mas ações que são voltadas à transformação de pessoas, transformação social. Elas precisam de um espaço para poder divulgar suas ideias, para poder compartilhar suas experiências. Então é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia 3 de fevereiro de 2021, né? Que é um ano bem no início do ano, então a gente está bem ainda cheio de expectativas em relação ao que vai acontecer durante esse ano. Nós tivemos um ano bastante difícil, bastante complicado o ano passado, e a gente precisa manter o bom ânimo. Em relação à sua pergunta, Nádia, assim, isso veio de um exemplo familiar, né? Tanto a minha mãe quanto minha tia Teresa, que foi sempre muito próxima dos sobrinhos, elas sempre estiveram envolvidas em trabalho, mais minha tia Teresa, em trabalhos sociais, né? Então ela sempre nos levou para acompanhar os trabalhos na casa transitória. Ela era espírita, né? Kardecista, e ela frequentava algumas casas espíritas e sempre envolvidas em trabalhos sociais, farmácia homeopática, cursos para gestantes, trabalho de gestantes na Casa Transitória Família de Cristo. Então eu sempre acompanhei isso e sempre isso me chamou bastante atenção. Eu achei isso sempre muito... chamou atenção no sentido de que eu achava que era uma coisa que um dia eu iria fazer e me parecia muito natural fazer isso, né? Não era nada que exigisse de mim um esforço muito grande. Eu casei muito cedo. Eu casei com 20 anos de idade e as minhas filhas, elas vieram logo depois do casamento. Então, quando as crianças começaram a chegar na idade da adolescência, acho que até um pouquinho antes, eu já me vi envolvido em algumas ações sociais, de entrega de sopa na rua, algumas ações de evangelização infantil, atendimento a famílias carentes na periferia da cidade, sempre vinculado à casa espírita. E há 16 anos nós fundamos uma casa espírita na Zona Norte e iniciamos alguns desses trabalhos que hoje estão sob a gestão de um instituto, não mais de uma casa espírita, não tem mais vínculo religioso. Porque a casa que nós fundamos, que é a Casa do Jô, ela sempre foi uma casa espírita pequenininha. As palestras lá tinham 5, 10 pessoas, mas sempre teve trabalho social muito grande, né? Por conta até, eu acho que da característica daqueles que estavam à frente da ideia do início da Casa Espírita. E logo que nós iniciamos o trabalho nessa Casa Espírita, lá em 2004, nós já implantamos um trabalho de gestantes, de apoio às gestantes. No Natal, a casa iniciou em junho. No Natal, nós já fizemos a primeira edição do Natal de Amor. Que foi no ano de? 2004. 2004 foi a primeira edição do Natal de Amor, com 350 crianças. Caramba! Nós já começamos com 350 já crianças. Então, era uma coisa assim, uma coisa assim, muito, na época, todo mundo achou muito grande e muito estranho, né, a forma que a gente estava querendo fazer a entrega de presentes. Eles queriam sempre, porque no meio religioso as pessoas fazem o que quer, quando podem, com quem gostam. Sim. Né?
Então, é evidente que isso não vai dar certo. Esquece aquele do fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso é até um outro princípio, um outro valor, mas assim, o fato é que o brasileiro, ele não tem muito na cultura o trabalho voluntário, né? Então, isso é um problema, porque quando as pessoas, principalmente por conta de casas religiosas, sejam igreja católica, evangélicas, elas se envolvem em trabalhos como voluntários, trabalhos sociais como voluntários, elas fazem o que elas gostam de fazer, com as pessoas que elas gostam e quando elas podem. E ainda chamam de caridade, né? Então, é quase, você precisa agendar com ela e perguntar o que você quer fazer com quem, né? Então isso muito complicado. E lá no Jô sempre foi ao contrário. A gente nunca pediu voluntário. Os voluntários, eles tinham consciência desde o início que, na verdade, eles não estavam fazendo favor nenhum. Nós é que estávamos abrindo uma oportunidade para que eles pudessem passar por experiências que seriam muito importantes para eles, como eram importantes para nós. Nós dizemos o seguinte: nós gostamos muito de estar aqui, mas a gente tem a consciência de que a gente aprende muito, a gente recebe muito, isso tem a ver com uma maneira de enxergar a vida, né, em sociedade. E foi isso. Esses últimos 16 anos foram muito intensos, as coisas cresceram muito e agora nós estamos em 2021 iniciando uma outra etapa, que é o Instituto Alma, que vai absorver esses trabalhos sociais que tinham um viés mais assistencialista, e nós vamos começar a trabalhar efetivamente com o desenvolvimento humano, porque as pessoas falavam assim: eu não gosto de distribuir cesta porque você não está ajudando a pessoa, né? Você só está resolvendo o problema de curto prazo, você é assistencialista. Né? E é evidente que você precisa desses trabalhos porque as pessoas têm fome, as pessoas têm carências que são imediatas, né? Mas nós sempre tivemos muita vontade de fazer algo além disso, né? E o Instituto Alma vai nos permitir isso. Nós vamos ter espaço, né? E já na nossa missão, nos nossos objetivos, a ideia de trabalhar com desenvolvimento social a partir do desenvolvimento humano. Muito bacana. Isso é uma coisa que a gente acha sempre importante. A gente fala da sustentabilidade, né? Não é você dar o peixe, é você dar a vara e ensinar a pescar. E eu acho isso sensacional, porque as pessoas precisam dessa oportunidade, precisam saber que existe um mundo muito além daquela caixinha delas. Eu acho... Bom, eu sou suspeita para falar, né? Que a gente tem não diria um preconceito, mas quando a gente faz as ações de cesta básica, tudo, o pessoal fala muito isso. Que eu costumo chamar de assistencialismo pobre. Eu discuti uma vez essa expressão e eu concordo. É aquele assistencialismo que você não está pedindo nada para a pessoa. Você só está entregando. Ao contrário de quando você faz um assistencialismo de desenvolvimento humano, que você quer que a pessoa se desenvolva. Então você espera algo em troca. Só que eu vejo essa coligação muito grande até com o Bolsa Família, que às vezes as pessoas falam: bom, mas não tem que ter Bolsa Família, você está dando dinheiro para a pessoa que não trabalha, não sei o quê. Mas hoje a gente tem as pessoas têm a necessidade do básico, de comida, de às vezes muitos não têm nem uma cama, moram em lugares muito prejudicados, e eu acredito que sim, que a gente tem que ter o desenvolvimento humano, mas também tem que ter esse assistencialismo barato, né, que é apenas entregar. E você tem um projeto legal também, que é o projeto alimentar. Como que é esse projeto? O projeto alimentar, sem que a gente... eu só queria fazer adicionar tudo isso que vocês disseram. À vontade. Nós vivemos em uma sociedade e nós temos modelos mentais para lidar com as situações e para enxergar o que está acontecendo. Esses modelos mentais, eles são construídos a partir de crenças. Então, nós que viemos na década de 60 do século passado para cá, nós assistimos à implantação de um modelo social chamado modelo sociedade de consumo. Né? Um dos pilares da sociedade de consumo, o capitalismo, ele desenvolve a ideia da meritocracia. Então, a gente diz assim: olha, você precisa ajudar a pessoa para que a pessoa consiga
obter um peixe como aqueles que estão pescando. Quer dizer, tipo assim, eu estou pescando, por isso que eu tenho um peixe. E você não está pescando, porque não sabe. Mas se você pescar, você vai ter peixe também. O problema é que isso tem uma mentira muito grande, porque não tem peixe para todo mundo. Se todo mundo for rico no mundo, a gente acaba... Se a gente continuar do jeito que está, com 70%, 50% da população do planeta vivendo na miséria, os recursos naturais do planeta, eles se esgotam num espaço muito curto de tempo. Se a gente tirar 50% da população da miséria e colocar num padrão de vida sueco, a gente acaba em meses. Não, em meses. Então isso é uma mentira. Não tem peixe para todo mundo. Não no nível de consumo daqueles, né, 20%, 10%, que tem peixes acumulados num aquário gigantesco. Então, não existe essa ideia de ensinar a pescar. O fato é que a história, né, que melhor exemplifica isso é aquela história dos dois amigos que estavam na beira de um rio de correnteza muito forte, e eles ouvem uns gritos de criança e eles veem, tem duas crianças descendo, sendo arrastadas pela correnteza do rio. Eles pulam na água e salvam as crianças. Isso é entregar cesta. Salvam as crianças. Aí quando eles chegam na beira, eles ouvem de novo novos gritos. Eram outras duas crianças. Eles pulam na água para salvar as crianças e trazem as crianças para mim. E eles estão cansados, porque entregar cesta é como se fosse enxugar gelo. Sim. A pessoa está sempre com fome. A mesma pessoa, a mesma família. Eu tenho lá no nosso projeto gestantes que estão há mais de 10 anos recebendo cesta. Há mais de 10 anos. E eu recebo críticas, falam, espera um pouquinho, você está 10 anos e a pessoa não aprende a pescar? Não se toca. A pessoa não sai dessa situação? Não sai porque não dá. Por quê? Porque não foi ela que se jogou no rio. Tem alguém jogando ela no rio. Por isso que ela está se afogando, por isso que ela tem fome. Então, o que nós estamos fazendo? Uma parte do nosso esforço vai continuar tirando as crianças do rio. O Instituto ele vai subir a margem do rio e vai tentar encontrar quem é que está jogando as crianças no rio e modificar isso. É isso que a gente quer modificar. A gente quer mudar o mundo, né, para que o mundo não jogue mais as famílias, as pessoas na situação que elas estão vivendo. O nosso modelo social de sociedade de consumo, ele não previu, né, ele pensou no lucro e na riqueza daqueles que eram donos dos meios de produção. Ele ainda está baseado naquelas ideias, né, de exploração do início da Revolução Industrial, ainda do final da época da sociedade agrícola, onde o proprietário de terra, tinha a casa e tinha as pessoas que trabalhavam para ele, a troco de um espaço para morar e de um prato de comida. Que não era o prato de comida dele, né? Seja bem claro, você vai comer, mas não vai comer o que eu como, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, no projeto alimentar, essa semana, por exemplo, que nós compramos linguiça Sadia. E normalmente nós compramos linguiça Aurora. Quando eu cheguei na linguiça Sadia lá, eu falei, mas trocou a linguiça? Porque a linguiça Aurora é melhor que a linguiça Sadia. Mas eu poderia fazer com, sei lá, com uma linguiça de marca X. Não estou fazendo propaganda. Podia fazer, que é muito mais barata. Mas por quê? Porque essas pessoas precisam comer. Eu comprei cesta básica o ano passado e quando o fornecedor de cesta básica me entregou, eu olhei todos os itens e o feijão era horrível. Aí eu liguei para o cara reclamando, o fornecedor. Falei, olha, você mandou uma cesta com um feijão que não dá. Ele falou, não, mas esse é o feijão que a gente põe em cesta básica para projeto social. Quer dizer, esse tipo de mentalidade é que a gente precisa mudar. Porque não adianta acreditar que essa criança que está no rio, né, frágil, contra um rio caudaloso, né, cheio de correnteza, com uma força danada, ela vai aprender a nadar e nadar contra a correnteza para voltar onde é o lugar dela. Não vai conseguir. Não tem como, certo? É uma loucura. Agora, deixa eu falar do projeto alimentar. O projeto alimentar, ele é o filho mais novo do Instituto. Ele tem 4 anos. Ele surgiu de uma intenção nossa de se aproximar das comunidades, né,
que eram comunidades que a gente já conhecia por conta dos cadastros do Natal de Amor. A gente faz o cadastro na comunidade. Então eram comunidades que a gente já conhecia, que já nos conheciam, mas que a gente ia só uma vez por ano. Aí nós estabelecemos um propósito, olha, nós precisamos ter um contato mais próximo com essas crianças, com as famílias delas, e a gente vai fazer isso toda semana. Então nós preparamos uma sopa, essa com a linguiça aurora, né, ou frango. Frango, o açougue onde eu compro a carne para minha casa é onde eu compro a carne para sopa. E eu fico doido quando o pessoal fala, mas tem um açougue lá não sei onde que é mais barato. É da carcaça, eu falo, né? Não é mais barato, porque eu não vou lá para comprar para minha família. Eu compro no açougue, lá na Guilherme Jorge, meus amigos lá. De esquininha? De esquininha, lá na Guilherme Jorge, onde eu compro para casa. Muito e bom. Eles sabem, eles conhecem, né? Agora eles já se acostumaram. Eu vou fazer frango, filé de frango cortado em cubinhos, eles me mostram o cubinho para ver se o tamanho está certo. Eu falo, não, é esse aí mesmo. Né? Então é coxa e sobrecoxa cortada na serra, congelada. E eles sabem, eles fazem coisas boas para nós, para que a gente possa entregar isso para essas famílias. E começou esse projeto em 4 anos, vai fazer 4 anos agora em maio desse ano. E isso foi muito bom porque permitiu que a gente de fato se aproximasse da comunidade e hoje estivesse terminando de construir um centro comunitário em uma dessas comunidades, que é a Baracela, né? As fotos que a gente vê no seu Facebook de reforma... É um centro comunitário, não é uma reforma, é uma construção. Nós estamos construindo, nós ganhamos da comunidade um espaço dentro da comunidade, um terreno de 5,5 por 10. E nós estamos levantando um prédio lá de 2 pavimentos, nós vamos fazer um estúdio e um centro comunitário. Vai ser um centro comunitário, vai ter uma biblioteca pública e nós vamos desenvolver atividades de oficinas de leitura, contação de histórias, exposições. Ele vai ser inaugurado agora dia 14 de março, que é o aniversário da Carolina Maria de Jesus, que dá o nome ao centro comunitário lá da Baracela. Carolina Maria de Jesus, para quem não conhece, ela é autora do Quarto de Despejo. E ela assim, a gente atende as Carolinas lá da Baracela, porque a Carolina Maria de Jesus, ela viveu na década de 50 numa favela chamada Canindé, aqui em São Paulo, que não existe mais, e era uma comunidade que era na beira do rio, como a Baracela, né? E a Carolina, ela é uma escritora extraordinária, né? O livro dela, ela foi a primeira escritora negra a publicar e vender mais de 1 milhão de cópias de um livro, né? E a história dela é uma história das nossas mulheres lá da Baracela, que não conhecem a Carolina Maria de Jesus, inclusive, mas é uma história inspiradora e a gente vai começar a trabalhar com essa questão de autoestima dos moradores. A gente não vai trabalhar só com criança, a gente vai desenvolver projetos para todas as pessoas da comunidade. A gente fez mais de uma ação, chegamos a fazer 3 ações, se eu não me engano, em Suzano, perto daquela escola que teve um incidente. Me lembro. E chama Comunidade do Rio Abaixo. Geralmente onde tem rio, eles estão em esse nome de Rio Abaixo, lá é mais um. E lá tem o Natanael também. Ele tem uma biblioteca comunitária. Ele sofreu um acidente, ficou muito debilitado, ficou com o lado paralisado, ainda tem problema de andar, problema na visão. E fez a casa dele, são 3 cômodos desse estúdio. 3 cômodos desse estúdio. Um pouquinho até menor, os cômodos. E um cômodo é a biblioteca. Só que a biblioteca cresceu tanto, porque aquela comunidade, acredito que se juntar, devem ter 1.000 casas lá, 1.000 famílias, 1.200 famílias, não chega nem 10% dos livros que ele tem lá. Então, se a criança quiser ler lá, quiser aprender, ela tem que ir lá. E ele faz esse trabalho maravilhoso. É pequeno o espaço que ele tem, ele luta para ampliar. A gente até prometeu que ia ajudar ele, só que aí veio a pandemia, a gente mudou totalmente os cursos dos nossos planos, mas assim que voltar a gente pretende ajudar lá, porque a gente acredita que a leitura também é uma forma de mudança, né? Principalmente das crianças. É uma cultura, assim, a cultura no sentido mais amplo é a ferramenta, assim, quando você consegue aproximar a cultura como educação, né? Educação
humana, de sensibilização, a referência do belo, do estético na música, nas artes visuais, na literatura. Então, esse universo da cultura, na sociedade brasileira como um todo, ele é muito pouco explorado. E nessas comunidades as carências são muito maiores, eles não têm esse tipo Só que nós montamos uma curadoria agora e estamos fazendo já a programação de eventos desse ano 2021 para o Carolina, mas assim, nós precisamos criar um público, né? Porque eu via minha mãe ler, né? Eu fui apresentado para o livro muito cedo, então eu sou apaixonado pela literatura. Eu assim, tenho uma relação com os livros que é uma relação de amor, mas é uma relação que foi construída, então nós precisamos construir mesmo isso, por isso que não é só ter a biblioteca, precisa ter oficina de leitura, você precisa ter contação de história para as crianças menores, e precisa ter um acervo muito rico, né? Não pode ser um acervo que... Então, nós vamos inaugurar com 2.000 livros, né, na Baracela, mas a nossa ideia é ter, porque nós temos a unidade lá da Vila Medeiros, lá o espaço é maior, mas a gente quer ter uma biblioteca grande, conectada com todos esses centros comunitários. Nós hoje, no Projeto Alimentar, atendemos 5 comunidades, né, da Vila Medeiros, onde fica o centro comunitário do Joaquim Alves, Guançã, uma comunidade que surgiu recentemente, foi na época da pandemia, em setembro, é uma área de invasão recente, mas aparentemente deve permanecer, que fica no pátio de estacionamento, a área de estacionamento do terminal de cargas da Fernão Dias, a Baracela e a Campala. São 5 comunidades, Campala aqui na Penha. E em todas elas nós queremos criar centros comunitários, como esse da Baracela. E aí as bibliotecas, elas vão estar interligadas. Se você chega numa biblioteca, pede um livro, não tem, mas o acervo está interligado no mesmo programa. Olha, não tem aqui, mas tem lá na Baracela. Na semana que vem você pode vir para cá que vai chegar, o seu livro vai estar aqui, você já deixa reservado. Então já vai ficar, vai ter essa biblioteca grande. E em torno da biblioteca, criar. Nós queremos fazer apresentações musicais. Eu tive um sonho outro dia que no estúdio, que é a parte de cima lá da Baracela, estava se apresentando um quarteto de cordas. Eu adoro o quarteto de cordas, eu acho a acústica, né, de um quarteto, eu acho muito bonita, é intimista. Né? Sim. Então, eu vejo, né, as pessoas da Baracela assistindo uma apresentação ao vivo de um quarteto de cordas. Uma experiência musical que é rara para a maioria dos brasileiros. E nós queremos oferecer para eles. E aí eu não sei que tipo de transformação, porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, na verdade a gente está falando de expansão de recursos, né? O que eles vão fazer com isso, eu não sei. Essa é um respeito que a gente tem que ter. Tem contrapartida. Olha, eu vou te oferecer esses recursos. Mas você tem que fazer tal coisa. E você vai, você vai poder fazer mais do que você faz hoje. O teu horizonte vai se ampliar. Eu torço para você conseguir realizar coisas boas para você e para o lugar onde você vive, né? Mas eu respeito o que você puder fazer. Eu acho que a gente precisa dar essa oportunidade para... O que você está fazendo é plantando, é o que a gente sempre fala, né? Plantando a sementinha. Sim. O que você vai fazer com essa sementinha? Se vai ser regar ou se vai ser jogá-la na lata do lixo, aí cabe a você decidir. Porque o livre-arbítrio está aí, né? Essa ajuda aquela sua reflexão a fazer o bem sem olhar a quem. Porque muitas vezes a gente olha o que a pessoa faz com aquilo que a gente faz para ela. Sim. Então isso pouco importa, ela vai fazer o que ela acha. O que ela acha que tem que fazer. O que ela acha. E muitas vezes a gente não quer servir, a gente quer ajudar, né? E ajudar é uma palavra uma ideia meio equivocada, porque ajudar eu vou te dar isso para você conseguir fazer isso. Sim. E muitas vezes as pessoas não querem esse tipo de ajuda. Ou elas, a maioria das pessoas ajudam hoje assim, eu vou te dar isso, mas eu estou esperando você me dar alguma coisa em troca depois, ou tá? você me dá um sorriso, ou uma gratidão, você me retribui. Então, esse modelo, né, de relacionamento social nosso é um modelo que ele limita muito, né? Se a gente for ser até mais crítico,
tem algumas instituições religiosas que as pessoas elas doam esperando receber alguma coisa. Sim. Você está doando, você tem que, hoje você vai fazer uma oferta de R$ 2.000 para a sua vida melhorar. Então, assim, se eu consigo doar hoje R$ 2.000, é porque eu já estou com uma vida boa. Exato. Eu tenho que agradecer, não tem que pedir. E uma dúvida que eu tenho, você está com esses 5 projetos, como que você faz para unir todos? Você tem algum funcionário? É tudo voluntário? Nessa fase do Instituto, nós temos no nosso planejamento a previsão de contratar 2 funcionários, né, que vão ficar fixos nesses dois pontos, nesses 2 centros comunitários. Mas isso porque durante esses 16 anos nós trabalhamos só com voluntariado. Né? Que é muito complicado. Que é bem complicado. Voluntariado, como eu disse para você, eu não posso reclamar porque eu acho que as pessoas que se aproximam da gente são pessoas que nos conhecem e sabem do jeito que a gente trabalha. Né? A maioria não fica, porque é muito... Mas tem um grupo muito comprometido, muito próximo e que pensa mais ou menos como a gente pensa. E essa fase agora do Instituto já é uma fase de profissionalização mesmo. A gente precisa... A ideia não é encher de funcionários do Instituto, mas é se aproximar. Estabelecer parcerias com as próprias comunidades, estabelecer parcerias com órgãos públicos, né, com equipamentos que estejam no entorno da... Sim. Então tem a escola, tem a creche que é próxima das comunidades, então estabelecer parcerias com essas entidades e estabelecer parcerias com as universidades. Eu acho que os universitários, eu sou professor universitário, e eu acho que as universidades elas estão muito deslocadas da sociedade, inclusive da comunidade onde elas estão instaladas. Todas elas. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido. E existe um movimento das universidades nesse sentido. Então, eu preciso lá de implantar um trabalho de atendimento psicológico para crianças. Eu tenho um UNIP, uma São Judas, tem um curso de psicologia que tem professores, que tem estagiários, alunos precisando fazer estágio. Então, eu vou pedir ajuda para eles estabelecer, né, convênios, né, parcerias com essas entidades, com essas universidades, para que elas possam nos ajudar. E também ampliar um campo de pesquisa para essas universidades, né, para que elas possam aí contribuir gerando material acadêmico, né, para poder forçar as pessoas a refletirem sobre um outro modelo social, porque a gente até estava conversando antes de iniciar o programa, né, sobre direita e esquerda. Esse mundo hoje não pode ser resolvido, os problemas desse mundo de hoje não podem ser resolvidos com teorias do século passado. Sim. Não dá. Verdade. Não adianta você defender o capitalismo, o socialismo, o comunismo, né? Tudo isso, né, foi pensado para uma sociedade muito diferente da sociedade que a gente vive hoje. Ninguém imaginava que o mundo seria globalizado e nem que teria 7 bilhões de pessoas. Então, o que nós precisamos fazer? Crescendo. Nós precisamos de um outro modelo, um modelo novo. Sim. Agora, qual é esse modelo? Bom, essa não é a minha parte, eu não tenho muito o que contribuir. Mas tem pessoas que têm a mente brilhante, que elas vão conseguir pensar em alguma coisa. Eu confio muito nisso. Eu acho que nós precisamos de modelo, né, social, político, econômico, de uma invenção muito legal, tanto quanto uma vacina, sabe? Eu fico esperando que deve ter uns economistas, uns administradores, uns antropólogos, sociólogos, filósofos, que tem de ficar pensando, né, como é que a gente pode resolver essa confusão. Pode resolver, exato, que está cada um indo para um lado e todo mundo se matando, se atirando. Porque as teorias antigas não funcionam. Não dá. Você vai defender o capitalismo, qualquer pessoa vai começar a falar, mas tem isso de problema. Você vai defender o socialismo, a pessoa vai falar, não, tem isso. Quer dizer, todos são falhos, porque eles são insuficientes para os desafios de hoje. E geralmente quem está surfando na onda de um acaba defendendo mais um, e quem está surfando na ponta de outro. Quem tinha um exemplo do Enéas, que você via as palestras dele há 16, 17 anos atrás, todo mundo fala, esse cara é louco.
Hoje, quando você posta alguma coisa dele, que está acontecendo tudo que ele falou, pô, esse cara era gênio. Esse cara... Então, o cara tinha 18 faculdades, era médico, era cientista, tudo, e a gente achava que ele era louco. Então, acredito que tenham essas pessoas que hoje que querem fazer essa revolução que você falou, mas ainda são taxadas de loucos, né? E temos esse problema de aceitação. Eu discordo um pouco assim da leitura das coisas do Enéas. Eu nunca gostei dele e ainda não gosto das coisas dele. Ele tinha... a gente precisa pensar muito, né, nessa história do conservadorismo, porque você resistir à mudança é um erro. Sim. Né? Isso na sua vida pessoal e na sua vida coletiva. As coisas novas, elas vêm e elas vêm para ficar, porque as coisas precisam mudar. Então, os pensamentos conservadores, eles são pensamentos perigosos, né? Você não querer que as coisas mudem é lutar contra uma regra de vida que ela é comum a todas as coisas. Na evolução. É na evolução, né? Na natureza você vê isso o tempo todo acontecendo. Isso é natural. E principalmente quando você usa ideias retrógradas, que é a questão do autoritarismo. Qualquer imposição hoje, de qualquer tipo de autoridade, o poder exercido na forma de impor a sua vontade, ele deve ser abolido. O que hoje eu vejo me parece mais próximo de um modelo social ideal é a ideia de fraternidade do cristianismo. Somos todos uma família, somos todos irmãos, então quer dizer, eu não tenho mais direito que você e não tenho mais deveres do que ela. Todos nós temos direitos e deveres. É assim, quando você estiver precisando de ajuda, eu te ajudo. Sim. Quando você precisar de ajuda, então essa é uma sociedade mais solidária, uma sociedade baseada na ideia de família. Né? Somos todos uma família, então a gente quebra as barreiras das famílias biológicas e nos entendemos como irmãos. Associado a isso, a ideia do anarquismo, né? Da anarquia, quer dizer, uma sociedade que ela se autogoverna, que ela não precise de ninguém para dizer o que você deve fazer, que a gente se policie. Tem um educador que eu gosto muito, que é o Pacheco, que ele conta rapidinho, a história de um aluno que ele tinha e que ele recebeu esse aluno transferido de uma outra escola, e o aluno já tinha sido expulso de 4 escolas. Chamava Mário o menino. E aí, quando o Mário chegou na escola deles, logo na primeira semana ele já fez um monte de coisa errada, já atirou o papel na professora estava escrevendo, bateu num coleguinha, quebrou o vidro da sala com uma pedra. E a escola da Ponte, no Portugal, era uma escola modelo, que tinha uma gestão que foi criada pelos próprios alunos. Nunca tinha acontecido de ter um aluno como ele. E todos os casos de comportamento, né, eram decididos por um tribunal formado pelos alunos. Então, toda semana esse tribunal se reunia e os alunos discutiam questões disciplinares. Mas eram coisas muito simples, tinham semanas que não tinha caso nenhum. O caso do Mário chamou a atenção da escola toda. Quando teve o tribunal daquela semana em que o Mário tinha entrado na escola, todos os alunos foram assistir. E todos os professores estavam lá. Porque os professores ficaram, como é que os alunos vão resolver isso? Porque era uma escola que pregava valores como solidariedade, e de repente vinha uma criança com um comportamento totalmente diferente. Aí tinha um aluno que era o juiz, os professores não participavam, nem o diretor, nem o professor Pacheco. Tinha um aluno que assumia o papel de juiz, tinha um aluno que assumia o papel de promotor e o outro de advogado de defesa do aluno que estava sendo julgado. No caso do Mário, o aluno que fez o papel de promotor leu todos os erros que ele tinha cometido. E aí o aluno que tinha sido sorteado para fazer a defesa do Mário, ele tinha problema de dicção, ele era gago. E ele viu a escola toda lá, né, a tarefa de defender o Mário, que ninguém conseguia defender, todo mundo tinha visto o que tinha acontecido. Ele ficou sem saber o que fazer, nervoso, não conseguiu falar. Aí tiveram de sortear uma outra aluna, mas antes disseram assim, olha, tem alguém que gostaria de fazer a defesa do Mário? Era uma menininha
que estava no segundo, terceiro ano, levantou a mão e falou o que queria. Ela assumiu a tribuna e disse o seguinte: olha, eu ouvi atentamente a acusação, tudo que o Mário fez, e realmente quebra todas as regras do nosso código disciplinar. Entretanto, eu queria fazer uma pergunta: alguém aqui ajudou o Mário em alguma coisa? Em algum momento alguém fez alguma coisa pelo Mário? Aí, tudo, aquele silêncio constrangedor, nunca ninguém tinha feito nada pelo Mário. Aí ela disse assim: eu proponho não que o Mário seja expulso nem condenado, eu proponho criar um grupo de ajuda para o Mário, para que possa acompanhar o Mário nesse processo de adaptação. E então foi criado um grupo de recepção de alunos na Escola da Ponte. Então toda vez que chegava um aluno de outra escola, ele era acompanhado por um grupo de alunos que funcionava como tutores, como auxiliar. E nunca mais teve julgamento. Fecharam o tribunal. Então o nosso modelo não vai ter tribunal, não vai ter prisão, não vai. O nosso modelo social vai ser meio maluco mesmo, né? Quando você fala essas coisas, você fala assim: isso aqui nunca vai acontecer com as pessoas. Mas a gente tem de evoluir, transitar até ter paciência para essas coisas acontecerem. É longo prazo, não é curto prazo, mas elas vão acontecer. O mundo está mudando, está melhorando. Se a gente olhar as coisas de um século atrás, 2 séculos atrás, nós já avançamos bastante e vamos continuar avançando. Tem um livro que chama ele fala da como é bom você falar as verdades baseadas em fatos, porque a gente tem e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, porque ele deu palestra tanto o Bill Gates quanto em uma escola. Então quando ele fala a gente, nós, é todo mundo mesmo, de olhar o mundo de um jeito que está tudo ruim. E ele tem uma pesquisa que eu ainda vou trazer para cá e vou trazer para os amigos do bairro. É uma pesquisa falando de como está o mundo, como que você acha que está o mundo. Aí ele fala assim: quanta vacinação, quantas crianças você acha que são hoje vacinadas no mundo? Aí das porcentagens. Mulheres, quantas mulheres ganham a mesma coisa que homem no mundo? Aí das porcentagens. Quantas mulheres fazem faculdade hoje em dia em relação aos homens? Aí tem a porcentagem. Doenças, tudo. E você responde. Aí no final, você vê que você errou quase tudo. Todo mundo erra quase tudo. Por quê? Porque a gente tem essa ideia. E aí ele faz um demonstrativo. Aí uma criança ela fala assim: que hoje para você ser feliz você tem que ter dinheiro. Por isso que a Suécia é um país que as pessoas são felizes, porque tem dinheiro. E as outras crianças não conseguem ser felizes porque ela não tem acesso a essas coisas. E aí o professor, o autor do livro, viu isso, quis ver um debate das crianças, tudo. E concluindo, ele falou assim: mostra uma ideia. Aí ela mostrou: a Suécia é boa porque as crianças têm direito a isso. E esse país é ruim porque não tem direito a isso. Aí ele falou: não, você tem razão, esse país não tem direito a isso. Aí ele mostrou um índice de desenvolvimento de 0 a 95, que é de idade, e da renda de dólar. Então tem gente que tem país que hoje você tem renda anual de 6 dólares. E tem país que você tem uma renda anual por família de 6 mil dólares. Então você tem. Só que o que aconteceu com essa evolução nos últimos 60 anos? Esses países que estavam para cá com a menor taxa de mortalidade, então você vivia menos, e a menor financeiro contra os maiores, que era a Suécia, porque globalizou. Então hoje as pessoas têm acesso a tudo, têm acesso à vacina, têm acesso à educação, têm acesso à universidade. Pode ser que não seja o ideal ainda, e não é. Mas está evoluindo, o mundo está evoluindo para bem. E esse livro ele mostra com fatos. E o fato é que 98% das pessoas são mais pessimistas do que o macaco. Porque ele fala assim: são 30 questões. E o macaco pode acertar das 3. Ele dá A, B e C. Ele falou: o macaco pelo menos 33% acerta das questões. E o humano não. E a gente tem eu acertei 16%. O pessoal tem uma taxa de acerto muito pequena. Isso vem o que você vem a calhar.
é o que você veio falar. A gente tem uma impressão que o mundo não está mudando, mas está mudando para melhor. Por mais incrível que pareça. Uma grande parte do mundo. O nosso problema é o seguinte, né? Até o início da Revolução Industrial, nós tínhamos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 90% vivia na extrema pobreza, né? Então você tinha 900 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Tudo bem. Era uma pobreza até diferente da nossa hoje, mas ela existia. Então eram pessoas que não tinham acesso a nada. Aí vem a segunda fase da Revolução Industrial, na verdade, o pós-Segunda Guerra. E o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas, com 50% das pessoas vivendo na extrema pobreza. Então nós temos muitas pessoas consumindo, uma sociedade de consumo, mas nós temos 3 bilhões e meio de pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso à comida, não têm acesso ao sistema financeiro, não têm acesso ao sistema educacional. Então, quer dizer, nós temos 3 vezes mais problemas do que nós tínhamos antes. Só que nós temos melhores condições de resolver esses problemas. Exato. O que falta é a vontade política de resolver. Existe possibilidade de vencer isso? Existe. O Gandhi já deu a fórmula lá no século passado. Ele disse assim, o mundo tem o suficiente para atender a necessidade de todos, mas não a ganância de alguns. Exato. O nosso problema não somos nós. O nosso problema é que tem 2.000 pessoas hoje no mundo. 2.000. Eu não estou falando nenhum absurdo. 2.000 pessoas hoje que mexem as cordinhas. Porque o poder é o dinheiro. O poder hoje não é mais arma, né? O poder não é o conhecimento. O poder ainda é o dinheiro. O poder ainda é o dinheiro. E aí tem 2.000 pessoas que têm, né? Parece que hoje 100 mil pessoas têm 50% da riqueza do mundo, né? Mas tem 2.000 pessoas lá que devem ter 40% da riqueza do mundo. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, é um negócio maluco. Tem algumas coisas acontecendo e eu acho que essas pessoas mesmo, elas vão morrendo, isso vai mudando. O imposto sobre herança nos países ricos ele é muito alto, então eu acho que isso também dá uma oxigenada. Essas fortunas elas vão ser um pouco mais democratizadas, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita nesse campo aí. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem umas perguntas que a Nádia vai fazer. Primeiro eu vou mandar um abraço para quem está assistindo a gente, que está online aqui. Tem a minha tia Zilene. Tia sempre, né? Tem a Rosângela. Tem a Gabi. Deixa eu ver, tem mais gente aqui para baixo. Cadê a pessoa que está sem óculos hoje? O Maurício aqui da Capesp com a gente sempre. Gelão Silva. Tá aqui também. Tá aqui com a gente também. Então, obrigada pela participação e pela companhia de vocês. Algumas coisas o Silvio foi respondendo, contando a história, um pouquinho da história do projeto. E aí tem aqui, ó, o que o projeto fez você, como que o projeto mudou a sua visão do mundo? Se é que você tinha uma visão diferente de antes do projeto. Eu sempre tive essa visão. Sempre. Nesse ponto de visão de mundo, eu sempre achei, assim, eu sou muito grato pela vida. Eu nasci em uma família, né, que me deu todo carinho, que me deu todas as oportunidades que eu poderia imaginar, né? Meu pai, minha mãe, minha tia, meus irmãos, uma família que me acolheu com todo o amor. Eu casei muito cedo com a minha primeira namorada, uma mulher em que eu dei o primeiro beijo, e que muito provavelmente eu vou dar o último, antes de parar de respirar vai ser o último. Com quem eu estou casado há 37 anos, eu conheci a Mônica na 5ª série do primário. Nós nunca brigamos, nós nunca nem brigamos, né? Os casais brigam, às vezes a gente fala, e a gente nem comenta, porque fica parecendo uma coisa assim. 3 filhas maravilhosas, hoje elas estão casadas, eu tenho 4 netos. Eu nunca passei por problema financeiro, nunca passei por um problema de saúde. Então eu fico pensando, caramba, né? A ideia de me envolver nesses projetos, ela está baseada num desejo muito grande de mudar o mundo, né? De acolher as pessoas que estão sofrendo, mas de retribuição. Eu não poderia, sabe, passar um dia da minha vida sem fazer alguma coisa
sabe? Porque, e eu sei que quando eu terminar aqui, eu ainda não paguei a minha dívida, porque tem gente, eu fico às vezes falando assim, tem gente que fala assim, eu estou pagando dívida do passado, eu fico quieto que eu falo, não, eu estou pagando dívida do presente, porque às vezes eu falo para minha esposa, eu falo assim, olha, essa dívida não fui eu que fiz, foi você que vai ter que pagar, né? A gente está em casa no domingo, chega a minha filha com o meu genro, com um dos netinhos, né? E ela sai gritando, vovô, vovô, quer dizer, como é que eu vou ter dívida, né? Quanto vale isso, né? Quanto que... E eu gostaria que todas as pessoas pudessem experimentar essa felicidade, essa alegria, né? Entender como a vida é extraordinária, ela é bela, na forma que ela se apresenta. E mudar muitas vezes uma visão, como o Paulo estava falando, mais negativa, né, da vida. Então, para mim sempre foi, os trabalhos sociais, acho que só reforçaram essa minha vontade, né, e essa minha percepção. Isso foi lindo, que só nisso você já respondeu até aqui, que qual é o seu maior propósito de vida e se você já realizou tudo. Mas já, pelo visto, você nunca para, né? Você sabe que a maior caridade, eu tenho para mim assim, a maior caridade que você pode fazer para o mundo é ser feliz. Sim. Ser feliz. Então, o meu propósito é espalhar a felicidade, né? A minha felicidade para poder inspirar as pessoas, para poder acalmar as pessoas, para poder erguer as pessoas. Eu acho que a felicidade é a expressão mais bela do amor, né? Às vezes o amor vem numa embalagem assim muito... Mas quando ele vem embalado em felicidade, aí ele é muito poderoso. Ai, que lindo, eu fiquei arrepiada agora. E perguntaram também se a sua família sempre foi muito participativa nos seus projetos. Sempre abraçaram a tua causa e foram junto. Eles sempre foram muito... Não aguentam ir junto. Não aguentam. Tem uma meia dúzia de amigos muito malucos iguais a mim que aguentam esse tipo. Uma meia dúzia, tem mais de meia dúzia hoje, graças a Deus. Mas a família não. São outros momentos, as minhas filhas têm momentos diferentes, e a minha esposa era professora, e a missão dela é outra, sabe? A área de interesse dela é outra, tá? Sempre esteve muito comprometido com a escola, com a área de educação. Isso absorveu toda a energia, toda a atenção dela. Então ela me acompanha e gosta, nunca ofereceu nenhum tipo de resistência, né? Mas ela participou da fundação da Casa do Jô, em alguns momentos da Casa do Jô, mas não me acompanha, assim, ela não vai, por exemplo, na sopa aos sábados, ela fica, sabe, cuidando de outras coisas e eu a sopa é todo sábado, a sopa é do Projeto Alimentar, né? Projeto Alimentar, todo sábado. Ela acontece em todas as comunidades ou em um lugar específico? Nas 5 comunidades. Nas 5 comunidades. Entrega sopa, são 9 caldeirões de sopa, caldeirão de 45 litros. Então dá mais ou menos, a gente alimenta mais ou menos o suficiente para umas 700 pessoas. Que arraso. Todo sábado. E a gente está ampliando, a gente quer ampliar agora com esse início do Instituto, a gente pretende abrir uma outra frente de trabalho, porque eu funciono muito à base de insights, sabe? Eu no domingo fui ver a obra lá na Baracela e quando eu chego lá, as crianças vêm, o tio da sopa, o tio da sopa. E aí vem um pichotinho pequenininho que pega a sopa com a gente lá no sábado. E ele veio todo animado, correndo assim, me abraçou e falou, tio, hoje tem sopa? Eram 2 horas da tarde do domingo, né? E eu funciono muito com essa coisa de dia de semana, né? Às vezes a gente não cogita a possibilidade de alguém estar passando fome no domingo, né? Sim. Domingo é um dia que, na minha experiência, né? É sempre aquela coisa do almoço que era diferente, era mais farto. Na minha infância era macarronada com frango, né? Então, e aí aquele pequenininho, né? Ficou feliz, não porque eu estava lá, mas porque eu podia... Tinha ele possibilidade estava com da fome, sopa, ele tinha fome. Domingo, 2 horas da tarde. Aí eu já meio dei uma desmontada, né? Já precisei me segurar para... Aí eu falei, não, a sopa foi ontem, hoje é domingo. O tio só veio para ver a obra. Aí eu falei, e amanhã você vem? Eu falei, não, só sábado. E ele estava acabando comigo, né? Ele falou assim, e sábado vai demorar muito? Eu falei, vai demorar muito. Então eu falei, vamos acabar a conversa agora, porque senão eu vou te levar para casa. Não é. Vou te levar para o McDonald's agora do lado.
Então a gente está querendo ampliar o trabalho da sopa, porque nessa crise as pessoas estão com fome, a gente não pode, não pode fugir disso, né? A gente não pode deixar de enxergar, a gente precisa, a situação está complicada. Por conta da pandemia, a questão da segurança, muitos grupos interromperam suas atividades, então tinha muita gente que distribuía, por exemplo, para pessoal em situação de rua. E que não está indo por conta da crise. Então tá pegando para esses segmentos sociais que são mais vulneráveis, a crise ela chega de uma maneira muito mais dura, porque a pessoa não. Eu tenho um emprego para perder, então se eu perder o emprego, eu perdi o emprego. Quer dizer, eu perdi alguma coisa, eles não têm o que perder. Quer dizer, eles não conseguem obter, essa é a dificuldade. Né? Então a gente está querendo ampliar lá o curso. Mas falando só para terminar essa história da família, as minhas filhas, eu levava elas para distribuir lanche durante a semana para pessoas em situação de rua. E elas eram bem pequenininhas. A Tuane, inclusive, que era a caçula, ela ficava em pé no banco de trás, ela não descia do carro, então ela devia ter uns 3 aninhos. E a Marise e a Larissa tinham na faixa dos 7, 8 anos, elas tinham idade mais próxima. E a gente preparava junto, elas preparavam com a mãe os lanches e refrigerante, e a gente distribuía na região da Penha, do Carrão. E o que era legal é que eu descia do carro, mas quem ia entregar eram elas, né? E isso tinha um motivo, porque eu ficava imaginando assim que, imagina você dormir 9 horas da noite, você está com fome, e aí de repente você ouve uma voz de uma criança, né? Boa noite, boa noite. Aí você abre os olhos e vê 2 crianças lindas, né? E elas perguntam, vocês querem comer? É um anjo que desceu aqui. Essa pessoa come e dorme acreditando que foi visitada por 2 anjo. Acredita mesmo. Eu acreditava, eu tinha certeza que o mais bonito que eu oferecia para eles naquele trabalho era o fato das meninas irem entregar e eu ficava no carro cuidando do carro. E elas lembram disso até hoje. Olha isso. Elas não vão mais, mas elas lembram disso até hoje. Então elas sempre me viram fazendo trabalho social e elas são sensíveis. Aí participam do Natal de Amor. O Natal de Amor vai a família toda. Né? No Natal de Amor elas participam. Mas estão em outro momento, agora estão com crianças pequenas, é um outro momento. Mas e aí vai você chegar tocou a hora num ponto dela, que muita gente fala assim, se depois de um tempo que você trabalha com voluntariado, você fica meio, você vê as coisas acontecendo e você fica meio, como se você estivesse blindado, né? Mas você falou de uma coisa, você falou uma coisa agora que mostra para quem pensa isso, que isso não existe. Você está no voluntariado há 16 anos, você faz o seu trabalho e você se emocionou recentemente com a criança que veio perguntar se tinha sopa. Então é porque tem gente que realmente fala assim, você já trabalha tanto tempo que você já está até, vacinado, né? Não, a gente nunca está vacinado. Você não pode, inclusive você precisa se proteger, não, você precisa, né? Você se torna responsável pelo... Eu tenho no projeto Natal de Amor, tem um Natal de Bezerra, que a gente vai no dia 25 de dezembro nos asilos. E quando nós fomos a primeira vez no asilo, no dia 25 de dezembro, a gente descobriu que o dia mais triste no asilo é o dia de Natal. E quando eu cheguei no asilo, um asilo aqui em Bom Sucesso, bairro Bom Sucesso em Guarulhos, um asilo grande, o salão onde a gente faria o evento, tinham só 2 moradores, os outros estavam no quarto, porque eles não queriam sair. E não tinha, decoração era pobre, as televisões estavam ligadas, e era 25 de dezembro de manhã, eram umas 9h30 da manhã. Eu tenho um amigo invisível que me acompanha em algumas dessas atividades, e ele disse assim para mim, isso não é Natal, dá um jeito. E aí a gente trouxe decoração, trouxe bola, tal, tiramos todos os moradores, e aquilo lá virou Natal. Aí ele se aproximou de novo de mim e disse assim, o Natal das crianças, você pode um dia, se você quiser, parar de fazer. Mas aqui, nunca mais. Porque se você não vier, não é Natal. Não é Natal. Então, quer dizer, você é responsável por quem você cativa. Quando eu fiz aquele primeiro Natal, eu sei que até o fim da minha vida, e provavelmente até depois, todos os dias 25 de dezembro, que é o dia de Natal, eu passo, né, com esses
família, né? Sim. Com essa minha família ampliada. É a família desses lugares em que muitas vezes os familiares não podem estar lá com eles. Então vamos nós. Não pode, não querem, na maioria das vezes. Que asilo é uma coisa tão complicada, a gente nunca sabe a história de quem tá lá, né? Quem de fato tá lá. Mas a gente vai lá para... É muito engraçado, porque a gente leva, por exemplo, o Vivo, leva presentes, leva normalmente uma banda ou música para a gente cantar junto com eles, e a gente faz oração. Nós fizemos na Cidade dos Velhinhos em 2019. Agora, 2020, nós só levamos os presentes, porque a gente não podia entrar por conta da quarentena. Mas em 2019, nós fomos na Cidade dos Velhinhos, e a prece não sou eu que faço, é alguém que vem fazer. Eu só empresto a tua voz para isso. Tempo para isso. E é uma coisa, eu falo para as pessoas, é uma coisa tão bonita, é uma coisa assim tão especial, o momento, o Natal, a energia com eles é tão bonita, que eu tenho gravado a mensagem que a madre que dirigia a época, mudou depois de 2019, me mandou. Ela emocionada, no dia 25, chorando, me mandou uma mensagem no WhatsApp agradecendo que a gente tinha ido lá. Quando eu terminei a prece, né, que a gente faz, como se fosse um evento religioso mesmo, né, uma celebração. As freiras que cuidam lá estavam todas chorando. Todas. Nós estávamos todas chorando. E as senhorinhas, sabe, porque ficou um negócio assim, o céu desce na terra. Porque é tão, assim, eu penso que não é comum, sabe? As pessoas fazem, por exemplo, na época do Natal, isso é uma das coisas do Natal de Amor, eu conversei bastante isso com o Paulo. Eles fazem, mas faz assim, dia 17, dia 15, uma semana dia 12, antes. uma semana. Aí a pessoa fala, mas não é Natal, mas não, você também não é minha família, porque no dia eu vou estar com a minha família. Mas aí o cristianismo diz, não, é sua família, né? No Natal você tem que estar com eles. É com o familiar que mais precisa, é como se você tivesse, né, alguém da sua família que precisa muito, porque está carente, porque está triste, porque está sozinho, e você vai lá visitar. Sim. E aí é uma coisa mágica, né? Porque é o que eu falo, né? O amor, ele se manifesta em uma intensidade, né? Que ele é quase, você consegue pegar ele com a mão, quanto maior é a necessidade e o esforço que envolve aquela ação, né? Então, amar os inimigos, né? É o amor mais difícil. Eu tenho uma poesia do Khalil Gibran que diz, né? Se um dia o amor te chamar, segui-o, embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. Se um dia o amor vos abraçar, cedei, embora a espada oculta em sua plumagem possa vos ferir. Se um dia o amor vos falar, escutai-o, embora sua voz possa, como um vento forte que devasta um jardim, destruir os teus sonhos. Porque o amor é assim, ao mesmo tempo que ele te coroa, ele te sacrifica. Ao mesmo tempo em que ele embala os ramos tênues do alto da copa da árvore da vida, ele desce até as suas raízes e a sacode do seu apego à terra. Então o amor, ele tem isso, essa beleza que não é. Não, eu vou trazer essa próxima vez. Minha vida eu vou trazer uma caixinha de leite. Rafael não aguenta. E, nossa, eu acho que esse seu poema aí agora fechou com chave de ouro. Dá pra gente ficar aqui umas 2, 3 horas conversando, mas não vai dar, porque senão vão tirar a gente daqui. Deixa eu te falar rapidinho, a Betinha que apresentou ali pra nós, né? Que no dia da ação de Natal ela ficou responsável pelo salão das crianças e pegar os presentes e tudo. Aí quando eu saía pra ir lá pra fora, eu falei, pessoal, as crianças, vai vir a primeira criança. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Aí tá bom. Aí entrou a primeira criança, eu entrei junto com a criança, a Betinha já tava chorando. Ainda bem que ela passou a rir, mas chorava que o olho vermelho, aqui, desse tamanho aqui. Na primeira criança fez, não vai precisar. E até o final você com as lágrimas já. É isso aí. Ó, a gente trouxe um presente pra você, cara. Que legal.
É a nossa caneca. Ah, que bom. E olha, eu adoro canecas. Ah, Eu que bom! vou te agradeço vocês. Eu agradeço muito o convite, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo projeto de vocês. Sempre, em tudo que vocês precisarem, vocês podem ter, não apenas em mim, mas no grupo, no instituto, um parceiro. Viu? A gente tem muito trabalho pela frente e é bom a gente se reconhecer, é bom a gente estar junto, criar laços de confiança, de simpatia. Porque juntos somos mais fortes, com certeza. Muito mais fortes, é isso aí. Muito pelas ideias iguais também, né? Exato. Muito Os iguais sempre vão se encontrar, gente. Em algum momento a gente sempre vai se esbarrar. E a Betinha fazendo pontes. É isso aí. E gratidão, Silvio, foi maravilhoso mesmo. Você me emocionou. Se eu soubesse, eu tinha trazido um lencinho. Mas você é uma pessoa de muita luz. Continue sempre assim, sempre plantando essa sementinha do bem aí, porque, nossa, eu com certeza saio daqui uma pessoa diferente do que eu entrei. Sem dúvida. Agradeço, de coração, viu? Agradeço vocês. Paulo, já é um amigo já de algum tempo, né? Eu aviso antes. Eu aviso para se preparar. As pessoas se preparam, tem gente que só acredita vendo, mas... Pois é. O Rafael não veio e falou mensagem para mim, não mandou mensagem. Rafael não veio porque queria chorar. Ele falou mesmo, ele falou, eu não vou porque eu sei que eu vou chorar e é melhor não ir. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de todos. Semana que vem tem mais emoção. Já vou, não sei nem quem vem, mas eu já vou trazer uma caixinha também de lenço, porque vai que, né? E mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a todos e semana que vem estamos juntos novamente. Obrigado, Silvia. Obrigada, Silvia. Se quiser deixar também sua rede social pro pessoal, falar mais uma vez o nome do projeto. Instituto Alma, tem página no Facebook, no Instagram, né, Instituto Alma. Eu acho que tá assim, Instituto Alma, tudo. Tá mesmo, eu já tô seguindo. Vamos deixar nos comentários. A gente vai deixar nos comentários para quem quiser depois e também lá no site da ONG. Exatamente. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.